quarto dia de entrevista. Já visitamos Joviano, família do senhor Joviano, família do doutor Wilno, família do senhor Zanelli. Vamos agora visitar a família de Everton Jesus Tavares, imperador do ano de 1993. Vamos lá conversar com ele para saber como foi a festa daquele ano, quais foram os preparativos, qual foi a importância da festa para aquela família. Boa tarde, caros internautas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Mais um dia nasceu para nós, mais um dia de nossas transmissões com os festeiros da Festa do Divino, os festeiros de ontem, os festeiros de hoje, como nós estamos preparando para todos vocês esse documentário. E hoje nós vamos falar um pouquinho, no quarto dia de nossa transmissão, com o festeiro do ano de 1993, que é o Everton, né? Boa tarde, Everton. Boa tarde. Então, desde já queremos agradecer a sua disponibilidade em nos conferir essa entrevista, na qual você terá a oportunidade de contar um pouco para os nossos amigos internautas e aqueles que nos acompanharão ao longo desse tempo, sobre a sua festa, os sentimentos, ou seja, dê um balanço geral de toda a sua festa. Então, a palavra é sua. Ok. Então, em 93, né? Eu fui sorteado em 92 primeiro, e em 93 eu fui como festeiro. Na época eu tinha 17 anos. Meu pai que realizou a festa total, né? Eu fui como... Eu fazia parte, mas o bruto mesmo era meu pai que fazia, o Wilton Tavares. E foi uma experiência única, né? Quem é o festeiro, todos que já foram, sempre falam, né? É uma experiência única, porque assim, é uma dádiva, né? Você está recebendo o Espírito Santo, né? Da coroa do Divino. E foi uma época assim, muito glamurosa, eu digo assim, né? Espiritualmente falando, né? Tendo as novenas, tendo todo um contexto da festa, né? Sim, sim. A festa ela foi realizada aonde? Em qual casa? Foi feita aqui na nossa casa mesmo, né? Meu pai fez aqui ao lado um local para receber a população, né? E acima lá, no local de cima, na área interna de cima, foi feito o altar do Divino. Sim, sim. Onde foi realizada a festa? Foi realizada aqui em casa mesmo, né? A gente tem uma área aqui na nossa casa e tem uma área ao lado que é uma área externa, que foi feita uma barraca, né, para receber a população, e a parte de cima onde foi feito o altar da coroa. Sobre a participação do povo na festa, como foi? Teve muita ajuda? A população ajudou muito? Naquela época, né, o pessoal ajudava muito, os fazendeiros ajudou muito, a população em geral, teve muita doação, né, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Teve uma colaboração muito grande do povo. Sim, sim. E questão da participação na igreja. Como foi o diálogo com o padre na época? Era o padre Frei Primo, né? É o Frei Primo Carrara. Na época, eu me recordo pouco, né? Que a gente era muito bem adolescente, mas meu pai e minha mãe que ficavam à frente. Eu ia em todas as novenas. Era uma relação muito próxima, né? Minha mãe sempre foi católica, assídua, né? Ela e meu pai. Então, assim, teve uma relação muito boa com o padre da época, era o Frei Primo Carrara. Você nos relatou que foi aos 17 anos que você se tornou imperador. Bom, nós sabemos que a juventude daquela época não é a mesma temática da juventude hoje. Então, mas sabemos que, claro, como todo jovem, tem suas aventuras, tem as suas, digamos, pequenas imaturidades. E como foi para você, tão jovem, aos 17 anos, qual o sentimento que teve para se tornar já o festeiro desta grande festa, a festa tradicional de Pirenópolis? Então, na época, meu pai sempre falava para
para nós, né, que o sonho dele era ou era ele ou era um dos filhos ser imperador, né, da festa, e colocava os nomes nossos no sorteio. E aí eu tive o privilégio de sair meu nome no sorteio da festa. E como eu era muito jovem, né, eu tinha minhas saídas, né? Eu ia para a novena, eu participava da parte religiosa, tudo direitinho. Eu saía nas minhas saídas de jovenal mesmo, mas cumpria toda a agenda da festa, né? Comprometendo mesmo com o que foi concedido, né? Desde a alvorada, 4 horas da manhã, até o final da novena. Eu participava de todas as alvoradas, as farofadas, as novenas, tudo que eu, como se diz, eu era muito jovem, então estava pronto para tudo, né? Queria participar de tudo. E como era imperador, né? Tudo a gente chegava, o imperador chegou. Então, para um jovem ser imperador a 17 anos é uma coisa boa, né? É uma pergunta bem importante para os nossos internautas. A folia de rei, a folia do Divino Espírito Santo, né? Já acontecia, inclusive um dos grandes nomes da folia, que é o senhor Otávio, veio a falecer depois na chegada da folia. Acho que no ano de 94, né? No ano de 94 que ele veio a falecer. E você teve o contato direto, próximo com os foliões, com a folia? Você participou? Você esteve presente em algum pouso com a coroa ou somente você mesmo? Como foi isso? Então, próximo à folia eu sempre tive, porque eu girei a folia em 92. Eu girei a folia de cavalo mesmo, com folião, eu participei. E na minha festa, eu fui em todas as folias, todos os pousos, todas as fazendas. Eu fui tanto da fazenda quanto da rua. Eu sempre conciliava para ir, dá para ir nas duas, né? Às vezes, se conciliar, dava todas as duas no mesmo dia. Eu ia mais cedo em uma e depois ia para outra, para estar sempre presente, prestigiando o pessoal que estava nos... Né? Nessa época era só 2 pousos, né? Era a folia da roça e a folia da cidade. Bom, nós já conhecemos a história de alguns imperadores que foram antes de você, e você recebeu a coroa das mãos do seu Alvarino Zanelli, que na época foi um homem que começou a ser conhecido a partir do momento que se tornou imperador, né? E nós nos recordamos também que numa das filmagens, numa das fotos, se vê você coroado. O que representou naquele momento a coroação para você, o que representa a coroa do Divino Espírito Santo para você, qual o sentimento que se envolveu naquele momento e o que isso trouxe de benefício para você até os dias atuais. A gente fica até nervoso, porque assim, é uma coisa que todos desejam, né, de Pirenópolis, né, pelo Divino Espírito Santo. Foi uma honra ter recebido a coroa e ter honrado minha família, né, que era um sonho do meu pai, realizando um sonho do meu pai e da minha mãe. Então, sim, foi uma coisa, vamos dizer, fantástico, né, a gente está recebendo a coroa, e a partir dessa dádiva que a gente recebeu, que eu recebi, minha vida me transformou, né? Porque, assim, tive minhas responsabilidades e tive sempre as minhas coisas que fazer, e graças a Deus fui próspero. Né? Próspero por estar com o Divino Espírito Santo ao meu lado até nos tempos de hoje. O que significa a coroa quando você vê ela? O que significa? O que você recorda, né, daquele ano? Quando eu vejo a coroa, né, vem um filme, né? Todas aquelas pessoas que hoje não está com a gente, né? O seu Alvarino,
doutor Wilno, o senhor Joviano, tem várias pessoas que hoje não estão com a gente vê a coroa, né? Pompeu, que era um cara excepcional. Então, sim, várias pessoas que hoje não estão com a gente, eu vejo a coroa, eu vejo todos eles aqui, ó, com a gente, né? Representando o Divino Espírito Santo, todas essas pessoas, né? Lutando por folclore de Pirenópolis, tá firme. Uma coisa que foi falado, não sei se foi na entrevista de ontem ou se foi na de ontem, da família Joviano, falou que o Pompeu é o festeiro por excelência, né? Ele que era o festeiro da festa, os outros imperadores que auxiliavam. Isso. Qual era o contato dos seus pais com o Pompeu? Qual foi o contato? Eu mesmo tinha contato com eles desde a infância, né? Desde quando era bem criança, porque ele morava aqui no final da nossa rua. Meus pais sempre teve muito contato com eles, então a festa ele somou muito na festa, porque ele ajudou muito meu pai, minha mãe, a realizar tudo que foi feito na época, né? É porque o imperador vai, cada um tem um novo imperador, né? Mas tem aquele que continua a festa, né? Então o seu Pompeu era muito disso. E para a família, qual foi o significado de ter um imperador na família? Eu acho que foi bom com meus irmãos, né? Meu irmão é imperador, minha mãe, meu pai, né? Meu filho é imperador. Então foi uma coisa assim, para mim, foi muito orgulho de estar representando minha família, né? Dentro de um contexto espiritual, religioso, né? Que eles adoram muito. Então, assim, foi muito gratificante para todos, né? Todos sempre falavam. Ele saía para a rua, meu irmão é imperador, meu pai, né? Então, é um orgulho muito grande, né, para a família, uma dádiva desse seu imperador. Aqui se vê bem a grande importância do Pompeu, pelo fato de resguardar muito a tradição, a espiritualidade, a devoção desta festa. E podemos ver isso em diversos momentos, inclusive na própria festa dele, que mais tarde nós vamos falar um pouco também. E esta festa ele esteve tão envolvido que a família toda, Pompeu de Pina, esteve envolvida, de modo que quando você concluiu a sua festa, você vai passar a coroa, na época, para um dos sobrinhos dele, que foi o Leone, filho do Dr. Tássio com a senhora Ládia, né? E então, assim, se observa, se pode notar a grande salvaguarda de Pompeu em relação a todo este patrimônio, não só histórico, espiritual, devocional, que é a festa do Divino Espírito Santo. E nesta linha de pensamento e até mesmo de história, a própria Pirenópolis esteve de maneira muito profunda envolvida, né? De modo que a contagem dos dias, a contagem dos momentos que antecediam a festa sempre foram muito, muito intensos. E assim, quando você foi imperador, que você fazia suas visitas ao povo, né? Se era possível, claro, ver as lágrimas, o sentimento. E naquele momento, o que passava na sua cabeça e no seu coração, quando via tanta devoção, tanta fé no rosto e no coração de tantas pessoas? É um sentimento muito especial, né? Você vê a pessoa, devoto, né? Vim cumprimentar o imperador, vim agraciar, né? a coroa. Era um sentimento... Na época eu era muito jovem, né? 17 anos, sim, mas era um sentimento de paz, de realização, né? E de orgulho mesmo, de estar com a coroa, né? Porque você vê o pessoal, o devoto, o pessoal adorando, né? O divino. A coroa, ela tem um significado muito grande, né? O que a gente sempre vê os relatos das pessoas
É que sente a presença do Espírito Santo na própria coroa, né? A coroa é o divino, né? Sim, então a gente fala coroa, a gente fala sempre, tá trocando, é divino, a coroa, mas ela representa ele, né? Você vê até quando a coroa passa, tanto dentro da igreja, quando a coroa visita as pessoas, né? As pessoas têm o costume de beijar a coroa, têm o costume de fazer reverência à coroa, né? Então a gente tem sempre aquele... A gente olha para ela, a gente sente realmente essa presença, né? Sim. Sente realmente... É especial. Sim, sim. Em relação à questão financeira da festa, bom, naquele tempo eu creio que ainda não se recebia o auxílio que o governo enviava, né? Acho que no seu tempo ainda não se tinha isto. E como foi fazer a festa no âmbito econômico, no âmbito financeiro? As diversas ajudas, como foi, quem ajudou, quem esteve presente no sentido de autoridades políticas e civis. Fala um pouquinho para nós desse campo. Então, na época, como meu pai e minha mãe ficavam à frente, né? Eu ouvia sempre eles falando, que eu estava sempre presente nas reuniões e conversas. Eu tinha falado logo no início que os fazendeiros ajudou muito, né? Doando vacas, doando as coisas, né? Na época, né, não estou politicando, tá? Só falando o que realmente aconteceu. Na época, o Marconi Pereira era deputado, né? Ajudou muito minha mãe, sempre foi muito parceiro deles. Então, foi uma ajuda excepcional para eles. E a população em geral, eles são muito comprometidos com o divino, né? Então, assim, todos ajudavam muito, tanto na parte financeira quanto na parte de ajuda braçal mesmo, fazer as coisas acontecer, fazer as verônicas, fazer tudo em si na festa, né? Equipe de apoio, tudo. Então, a população ajudava muito mesmo. E a parte financeira, igual eu disse, eu sabia em partes porque eu sempre escutava, eu era muito novo na época, mas foi difícil, foi. A gente, como você falou, não tinha apoio na época de governo, era tudo o próprio bolso. A gente viu até dos relatos das outras 3 famílias, né, que nós já conversamos, eles falavam que sempre a população ajudava. Chegava, dava um pouco de arroz, farinha, polvilho, né, até vacas. Daí a população realmente... A população de Pirenópolis ajuda muito, né? Até hoje a gente vê que tem gente que é comprometida. Se você precisar para a festa, eles vão lá e ajudam todo ano. Hoje, olhando tudo que você viveu, toda a perspectiva de como foi a tua festa, você tem o desejo de voltar a fazer a festa? Ou aquele ano já bastou? Ou ainda tem esse sentimento de querer se doar ainda mais para o Divino Espírito Santo? Se houver essa oportunidade, né, sempre é bem-vindos, né? Bem-vindo, que foi um momento único, em momentos únicos a gente sempre quer revivê-los, né? Então, assim, se tiver essa oportunidade, hoje não sei, eu não digo que eu queria, porque hoje eu não tenho meu pai comigo e ele era muito, que ele representava muito para mim, tudo para mim, meu pai, né? Então, hoje ele não está comigo, então seria uma dádiva, né? Assim, eu realizar esse outro sonho novamente, juntamente com a minha mãe. Mas seria sim, gostaria sim, se tivesse oportunidade. Acho que tem uma essa festa não tem fim. E ela não acaba, ela não tem fim, já a 4ª vez que eu vou falar isso, mas ela não acaba, ela não tem fim porque sempre tem alguém que o Espírito Santo, né? E vai lá, coloca o nome e é sorteado para ser imperador. Então, se você for imperador em 1993, a festa não acabou naquele ano porque teve um imperador. Então, a cada ano que sai o imperador, tanto do Joviano, tanto do Dr. Wilno, tanto do Zanelli, tanto o seu também, foi uma continuação da tradição, né? Então, se teve uma pessoa que colocou o nome, se você passou coroa para uma outra pessoa, quer dizer que você, naquela época, você passou a coroa e falou, a tradição está com você e você vai renovar essa tradição
e a gente vai ficar com ela durante muito, muito tempo. Então, eu acho que em nome da paróquia, em nome dos próprios Pirinopolinos, a gente agradece, porque se você foi festeiro em 94, a festa não acabou naquele ano. Eu agradeço também pela oportunidade e de estar expressando aqui os momentos especiais que a gente passou naquela época, né? E foi muito gratificante, tá? Sim, nós queremos concluir este momento, mais essa transmissão, agradecendo primeiramente a Deus por essa oportunidade, a você por essa entrevista, também a tua mãe, que não está aqui, porque se sua mãe estivesse aqui, estaria num auê aqui da transmissão, né? Conhecendo a Adelaide como nós conhecemos, né? Quero agradecer realmente a você por esta oportunidade em dar à nossa equipe esta alegria de poder contar um pouco da sua festa, da festa do ano de 1993, né? Sabemos que seu pai, junto de Nosso Senhor, ele se alegrou na época e deve estar muito feliz pelo fato de você estar relembrando e compartilhando com todos nós esta experiência excepcional, né? Então, agradeço a você, agradeço a mãe por ter cedido também o espaço da casa dela e tenha certeza, sempre a certeza de que quando dizemos sim a Deus, a nossa vida ela é repleta de graças e bênçãos, porque nossa vida ela deve ser marcada para o serviço de Deus, serviço da igreja. E você serviu bem a Deus como imperador, serviu bem a igreja de Jesus Cristo também. Então, Deus lhe pague, Deus te abençoe, proteja, fortaleça a você e toda a sua família também. E vocês, nossos caros internautas, tiveram essa oportunidade de estar conhecendo um pouco mais da festa do Divino Espírito Santo, dos tempos idos, conhecendo um pouco mais de mais um imperador desta festa. E compartilhe sempre conosco estas lives, compartilhe com os outros também, mostre aos outros a grande devoção do povo pirinopolino, a grande dedicação de cada festeiro também, né? E nós queremos agora concluir essa transmissão, concluir este momento, invocando assim o Divino Espírito Santo e recebendo também a bênção que se estende a toda a sua família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que sigamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Divino Espírito Santo!